Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nesse momento, nesse encontro, para nós ministrarmos a nossa unidade de número 12 do nosso curso de formação de obreiros. E nós vamos tratar sobre a vida sexual do obreiro. A gente vem ao longo desse curso tratando diversas áreas, lidando com diversas áreas. E essa é uma área importante também a ser estudada, a ser tratada à luz da Bíblia, para nós entendermos melhor acerca desse assunto. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esse momento, de estarmos na tua presença nesta noite, Senhor. Abençoa, meu Pai, os teus servos, abra o nosso entendimento, Senhor, nos dê sabedoria e graça. Fala conosco, ó Deus, por amor do teu nome, Jesus. Senhor, que o Senhor me dê graça e entendimento, Deus, para esclarecer este assunto, para a glória do teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos lá, página 277. E ele fala aqui, na página 277, que Deus formou o homem e a mulher, distintos física e emocionalmente, aptos a se tornar um só corpo, o que para a maioria dos entendidos se dá por ocasião da cópula. Mas os dois não se tornam um único corpo apenas quando se casam e passam a ter relações sexuais. O ato sexual representa apenas uma das formas de união, já que os dois se tornam uma só pessoa, também pelo casamento de espírito e alma, de emoções e de intelecto. E ele fala que no Éden, certamente que os dois se amavam. Historicamente, a igreja deixou transparecer que o pecado de Adão e Eva foi terem descoberto a vida sexual. Mas essa não é uma verdade bíblica, já que no propósito de Deus, eles teriam filhos e povoariam a terra, gerando os filhos em sua verdadeira inocência. Então aqui a gente começa trazendo um conceito desde lá do Éden, quando Deus cria o homem e a mulher, e com o intuito de se amarem, com o intuito de procriarem, de terem relacionamentos. Deus coloca no ser humano o sentimento, os sentidos, o desejo. O desejo, o desejo sexual entre um homem e uma mulher, né? O desejo sexual heterossexual, ele não é uma coisa maligna. Não foi o diabo que colocou esse sentimento, esses sentidos na pessoa. Foi Deus que criou o ser humano dotado desses sentidos. É claro que o pecado, a natureza caída distorceu, destoou todas as coisas, e hoje muitas vezes a pessoa direciona esse desejo para o lado pecaminoso e tal. E sempre ao longo da história da igreja, ao longo da história, sempre atrelaram que esse pecado de Adão e Eva foi terem descoberto a vida sexual, que o pecado, que o sexo, eles terem relações sexuais foi um pecado, que é uma coisa pecaminosa na área da sexualidade. Só que não foi isso. O problema foi que no Éden ela participa, ele também participa ali do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o fruto ali não é nem uma maçã, nem tampouco a relação sexual, porque eles foram criados para isso, para se amarem, viver uma vida plena diante de Deus e, consequentemente, se relacionarem. E aí, muitas vezes, a coisa é distorcida. E aqui na página 278 ele continua dizendo que a vida sexual é uma normalidade na vida do casal e não deve haver motivos para deixar que a consciência o acuse. O sexo é uma bênção concedida ao homem e à mulher por Deus. Entre obreiros mais antigos reinava uma dúvida que os deixava perturbados a cada ato sexual. Como isso? Aí a gente vai ver mais na frente que
essa questão do sexo ser uma coisa pecaminosa, suja. Isso foi desenrolado também ao longo da história da igreja, pelos pais da igreja, e, e aí entrou no catolicismo. O catolicismo também começou a tratar sobre essa questão da sexualidade de uma forma muito rígida e radical. E aí parece que a igreja sofreu, e ele fala isso aqui nesse livro, que a igreja sofreu essas influências e teve problema. Aí aqui no segundo parágrafo ele fala assim é, alguns pastores teimavam em não ficar nus na hora do banho por se envergonharem do próprio corpo. Como é que pode, irmão, você tomar banho sem ficar nu? Ou como é que pode um cônjuge não ver o outro nu? Se ambos são uma só carne, se estão casados debaixo da bênção de Deus. Aí, não, eu tenho que. Tem aquelas questões assim, né? Não, eu não posso dormir pelado, que se Jesus voltar, ele vai me achar nu. Uai, não foi ele que criou? Não foi Deus que criou? Então, tem umas coisas assim que muitas vezes beira o radicalismo exagerado e não tem. O nosso intuito aqui não é causar polêmica, tá? Não é ser liberal, progressista, mas é também a gente desmistificar certas coisas. E aqui ele fala assim, ó. Letra A, Paulo e as questões do sexo. Paulo foi quem melhor resumiu a questão de sexualidade do indivíduo. Ele aborda com toda a franqueza a questão sexual do homem e da mulher ao responder indagações dos crentes. Paulo ele encontra um contexto totalmente depravado, liberal, imoral, que é o contexto social grego, que era uma moralidade só, era coisa terrível. E ele vem com a moralidade ali judaico-cristã, ele vem ali com os ensinamentos de Deus para ensinar a igreja, especialmente a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ele responde a muitos questionamentos, ele responde a muitas situações que perguntavam para ele, muitas dúvidas que pairavam e também muitos problemas de moralidade que havia na cultura grega. E aí ele vai destrinchando esse assunto em 1 Coríntios capítulo 7. Embora Paulo fosse um celibatário, um camarada que se devotou a sua vida para Cristo, não significa que ele estava aprovando o ato. Ele estava dizendo que isso era uma prática do sacerdote, daquele que ministra sobre as coisas de Deus. E ele fala que, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, ser celibatário, ser um eunuco para o reino, ou ser totalmente devotado para o reino, isso tem que ser um dom. Tem que ser uma coisa assim muito bem definida. Porque o ser humano é dotado de instinto, de desejos, de sentimentos. E aí ele fala que, ele cita 1 Coríntios 7, do 1 ao 2, ele fala que é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Então ele está falando, olha, que cada um se case, para que não caia em pecado. Porque ficar se tocando, ficar se encostando, abrasando, acaba pecando, acaba caindo no pecado, acaba tendo relacionamento sexual. Por isso que a gente ensina os jovens, ensina as pessoas que crente não fica namorando igual o povo do mundo, ficando, experimentando, e se tocando, aquela coisa toda não, porque não adianta, vai aflorar os ânimos ali e vão acabar pecando contra Deus. E o sexo, ele é para ser desfrutado, ele é bênção de Deus quando desfrutado da bênção do matrimônio, do casamento. Sexo antes do pecado é prostituição, é fornicação, é pecado contra Deus. Então o sexo, o relacionamento sexual, ele tem o seu momento, a sua hora certa, que é dentro do matrimônio. E ele fala que cada um tem a sua própria esposa, para não ficar nessa questão aí. E aí ele diz que Paulo está preocupado com a sexualidade do homem, com as suas tentações pessoais, com a vazão sexual e com a tensão física e emocional
tanto no homem quanto na mulher. Por isso passa a discorrer sobre o sexo entre os dois. E se naquela época essa questão do sexo e da imoralidade era uma coisa muito grave, que dirá hoje, né? A um palmo na nossa palma da mão tá um mundo de bênçãos, mas um mundo também de perversidade, de moralidade sexual. E hoje o bombardeio ele é muito maior. E hoje as tentações são bem maiores. E aqui no segundo parágrafo, na página 279, ele diz assim: avançando nas questões sexuais para os seus dias, Paulo propõe algumas regras de vida a dois, aconselhando que não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Capítulo 7, versículos 5 ao 7. Trecho da NVI, né, na Nova Versão Internacional. E mais adiante aconselha aos solteiros. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo, ardendo de desejo. E aqui ele define muito bem essa questão. E, e ele fala sobre recusem um ao outro, no sentido de que, quando for um momento, um período, para você se unir à oração, se unir à consagração, você senta e conversa com o seu cônjuge, olha, eu vou ficar 5 dias, 7 dias em consagração, e eu gostaria que durante esse momento eu queria me dedicar à palavra, à leitura, e a gente se abstém do sexo. Não que o sexo é uma coisa impura, uma coisa imoral. Não é isso. Mas quando você faz um momento de inteira dedicação a Deus, é comum se abster de uma forma por completa nesse sentido. Só que tem que ser uma coisa de consentimento, de comum acordo, tem que ter concordância dos dois. E aí, quando finalizar, voltem a ter relações sexuais normalmente, como um casal, como marido e mulher, como homem e mulher. Por quê? Porque olha só como que a Bíblia ela é interessante, ela é perfeita. Porque tem pessoas, irmãos, que ficam assim, não, eu vou me consagrar 30 dias, 40 dias e não, ó, mulher, eu vou jejuar durante 30 dias você nem me beira, nós vamos buscar Deus e tal, vou estar buscando a Deus. Essas consagrações longe, você não pode privar o seu cônjuge dela do relacionamento sexual, porque o corpo pertence ao marido, né? E o corpo do marido pertence à esposa e vice-versa. E a gente não pode privar um do outro, a não ser com consentimento. Aí essas pessoas ficam é, nesses longos jejuns ou nessas longas viagens. Pessoas que viajam 30, 40 dias fora e faz isso constantemente, constantemente. Chega uma hora que a esposa não aguenta. A esposa não aguenta, se sente só. Aí não tem, os seus desejos não são saciados, não são supridos. Aí ela começa a se sentir. é, é, Isso não é justificativa para pecar, tá, irmãos? Mas é assim, mas acontece, são fatos reais. Que muitas vezes a pessoa fica tanto tempo longe que a pessoa acaba se prejudicando psicologicamente, aí vem as tentações, vem o diabo. Aí a pessoa é tanto tentada que está lá viajando há tanto tempo e a que ficou dentro de casa. Acontece isso muito. Já teve vários casamentos desfeitos, principalmente desses pregadores itinerantes aí. Casamentos desfeitos por conta dessas agendas loucas aí que eles fazem. Então tem que ser tudo de comum acordo, consentimento. Aí Paulo ele vai explicando sobre essa questão do sexo, dos relacionamentos sexuais. Aí mais embaixo, aí agora ele cita que Pedro aborda a questão do ponto de vista espiritual, expondo que a quebra de relacionamento entre homem e mulher implica automaticamente na quebra de relacionamento do homem com Deus. Para ele, se o marido não souber viver a vida comum do casamento
até mesmo as orações ficam interrompidas. 1 3,7. Isso é algo muito grave. As orações podem ser interrompidas por conta dessa situação. Que é a primeira de Pedro 3,7. Vamos ler. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na da maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações. Então, a mulher, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da bênção de Deus. E se não tratar a esposa da maneira correta, a oração nem sobe, a oração nem chega. E você pode não tratar a sua esposa da maneira correta de várias formas, sendo agressivo, sendo bruto, ou não suprindo o, os desejos, né, dela nessa parte sexual. Isso a gente falando dentro de um contexto de normalidade, de um relacionamento conjugal e tal. E as orações podem ser interrompidas, podem ser bloqueadas. E aqui ele cita na página 280 que para o escritor da carta aos Hebreus, o leito conjugal sem mácula é perfeitamente aceitável. Ele cita aqui, ó, Hebreus 13,4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Em nenhum momento o autor de Hebreus está se referindo a homem e mulher deitados na mesma cama sem quaisquer atividade sexual, como interpreta alguns. Refere-se a uma vida sexual pura entre o casal. Então é isso que a carta aos Hebreus trata, de um relacionamento, de uma vida sexual pura, santa entre o casal. Não é aquela coisa de que vale tudo, né? Entre quatro paredes vale tudo, que o mundo prega, esse mundo pecaminoso. Não é assim que funciona. Então, é o momento do relacionamento a dois, tem que ser puro, santo, tem que ser uma coisa que glorifique o nome do Senhor. Vamos lá, página 280. Roma e a teologia do sexo. A teologia de Roma deixou lastro no meio evangélico, pressupondo o ato sexual como algo impuro e a mulher como símbolo do engano e da desgraça, dando a entender que o simples pensamento de sexo requer penitência, sacrifício e pedido de perdão. Essa teologia de Roma aqui, entenda-se da Igreja Católica Apostólica Romana, tá, irmãos? É a Igreja Católica Romana. E coloca como o ato sexual impuro. O ato sexual ele é só impuro quando fora do casamento ou fora dos padrões bíblicos. Vamos lá. E coloca a mulher como a mulher sendo a culpada de tudo, né? Ah, eu caí por causa dela, eu caí por causa da culpa da fulana, eu pequei por causa da fulana. Aí nunca o homem tem culpa, né? Nunca o homem assume. Mas isso é desde lá do Éden. Mas o que aconteceu? Não, foi a mulher que tu me deste. E a mulher não, foi a serpente. Então, sempre um jogando a culpa no outro, né? Isso é mais velho do que tudo, né? Como a gente pode observar. E aí, a gente vê Agostinho de Hipona em suas confissões. Ele teve uma vida tão depravada, tão atribulada nessa parte, que ele coloca assim, que ele se refere à vergonha que acompanha toda a relação sexual no seu livro Em A Cidade de Deus. E aí Agostinho influenciou a igreja nessa questão. E olha só, o autor do livro, aqui o pastor, ele cita que ele conheceu pastores que aconselhavam abstinência dia dos cultos da igreja,
o que em alguns casos traria sérios problemas conjugais pela quantidade de noites ocupadas em afazeres com a obra de Deus. Então hoje tem culto, mulher, então nós não vamos relacionar sexualmente, não. E, e agora imagina, o pastor está na obra de Deus, a irmã está na obra de Deus, que horas eles vão ter tempo para si? Tem que ter tempo para si, para o casal. Tem que ter um tempo para os dois. Outros recomendavam total abstinência na semana que antecedia a ceia, como se a prática do sexo no casamento fosse um pecado terrível aos olhos de Deus. Eu aprendi dessa forma, que antecedia a ceia na sexta-feira, geralmente a ceia no domingo. Aí sexta-feira a gente fazia uma campanha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazia uma consagração, campanha não, uma consagração. E ia totalmente ali para consagração, para oração, para o jejum. É, é, tem que ser a regra? É obrigatório? Tem que ser assim? Não. Mas se a pessoa ela deseja se fazer para o seu Senhor, ela faça. Porque a consagração, a dedicação nunca é em vão. Deus ele se agrada. Se você tem essa prática, continue com essa prática, mas veja, essa prática interfere alguma coisa no seu relacionamento conjugal? Quando é solteiro, Paulo fala, né? O solteiro é bom que ser solteiro, porque o solteiro ele tem liberdade e ele tem flexibilidade e liberdade de tempo para poder ficar somente por conta da obra de Deus. Quando ele casa, ele já tem a responsabilidade com a família, com os filhos e com a obra. Então o tempo fica dividido. Então, o que não é casado, faça. Quanto mais você se consagrar, se humilhar, jejuar, um ato de humilhação, por conta do sacrifício de Jesus Cristo, né? Você vai trazer a memória do sacrifício que Jesus fez no Calvário. É bênção, mas assim, tipo, teve relacionamento no dia da ceia. Ai, pequei, acabou, minha vida já não é mais a mesma. Ai, não sei o que não, também não é assim. Mas se puder se consagrar em respeito ao Senhor, que assim o faça. Vamos lá. E ele fala que a influência de Roma no pensamento pentecostal, tanto em relação à vida sexual como a alguns costumes, ainda é forte. Na página 282, no primeiro parágrafo aí completo, ele diz assim: o pensamento de que o Espírito Santo abandona o quarto do casal na hora do ato sexual vem dos ensinamentos de Tertuliano. Sendo todos nós o templo de Deus, depois de em nós introduzido e consagrado o Espírito Santo, a castidade é a guardiã e a superiora desse templo, a qual não permitirá que nada de impuro e de profano se introduza. Não vá Deus que nele tem morada, abandonar ofendida a sua habitação conspurcada. Olha só o pensamento de, de, de Tertuliano. Nós somos, o Espírito Santo ele não abandona. O Espírito Santo, não, na hora do ato sexual, o Espírito Santo, não, dá licença que eu vou ali, se resolve aí. Nossa vida é uma vida de inteira dedicação a Deus, nossa vida é uma vida na presença de Deus. Por isso que Hebreus fala que o nosso leito ele deve ser puro, sem mácula, por conta de que nós somos servos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós e Deus está olhando tudo, Deus está contemplando. E a gente tem que ter isso em mente. E olha o pensamento como era o pensamento dos pais da igreja. Se Deus abandona o homem na hora do ato sexual, como diziam alguns pais da igreja, então o sexo se constituiria realmente uma grande ofensa a Deus. E Deus seria visto como enganador, criando pessoas com desejos sexuais que não poderiam ser satisfeitos no relacionamento conjugal. Então, que bagunça é essa, né? Deus cria o homem e a mulher com esses sentimentos, desejos, e, e aí o momento do ato, como casados, como uma só carne, debaixo da mente de Deus, seria um ato pecaminoso,
E aí, uai, Deus coloca isso aí, mas ao mesmo tempo agora se torna pecado? Aí Deus seria enganador e é meio complicado, né? Não tem muita lógica isso daí, né? Na página 283 ele fala aqui, ó. O maior problema da vida sexual não está fora do casamento, mas dentro dele. Por isso, todo obreiro, desde jovem, deve ler, pesquisar, buscar orientação e ajuda nas questões sexuais, buscando aprimorar seu relacionamento conjugal, aprendendo a resistir às tentações e a viver ao lado de sua esposa o mais próximo possível dos padrões divinos. Casou, resolveu o problema do mundo? Não. Não resolve o problema. Não pense você, eu vou casar porque vai resolver os meus problemas. Não, não resolve os seus problemas. Porque o casamento não foi feito para isso. O casamento foi para vocês se relacionarem entre si, glorificando a Deus, cumprindo o propósito divino da constituição da família, da, da, da continuidade da família, né, através dos filhos, netos e tal. E aí, não é assim, ai, eu tenho desejos, minhas tentações, eu vou casar porque eu preciso resolver esse problema, então eu vou casar para acabar com isso. Não, não acaba, não é bem assim. Você está muito enganado se você casar pensando dessa forma. Agora tem a questão das tentações sexuais. Por que que tantos pastores caem em pecados sexuais e agora até também nos pecados homossexuais, né, na prática do homossexualismo, no adultério, nessa parte está muito em voga também. Sempre existiu, né, mas agora por conta da internet, às vezes a coisa ganha uma publicidade maior. E assim, as tentações elas vêm. Nós somos bombardeados a todo instante. Principalmente quem veio do mundo, que outrora, fora da presença de Deus, tinha uma vida sexual muito ativa, muito envolvida nessas questões de moralidade. Volta e meia, essas coisas afligem e vem à mente, vem à tona. E aí o que acontece? Ele fala aqui, ó, um obreiro que subjuga seu corpo em jejuns, orações, retiros espirituais, que vive intensamente a busca de uma maior comunhão com Deus, e especialmente o obreiro que tem bons amigos, consegue vencer qualquer área da tentação em sua vida, especialmente na sexual. Todavia, não está livre das tentações sexuais. A comunhão com Deus não livra o pastor da tentação sexual, mas o fortalece e o faz vencer. Os místicos contam que sofriam terríveis tentações sexuais nos momentos em que buscavam maior intimidade com Deus. Tinham visões nessa área, sentiam o corpo arder em desejos e lutavam em oração e jejuns para dominar o corpo da carne. Então, o que acontece? O obreiro que ele se consagra, que ele tem uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, ele alcança um grau de maturidade, sua vida passa a ser dominada e guiada pelo Espírito, e ele consegue vencer as tentações, as dificuldades, as investidas que tem. Ele consegue vencer principalmente nessa área sexual, porque ele está se humilhando diante de Deus, ele está ali buscando a Deus para não dar vazão à carnalidade. E aí, como lida com as tentações aqui? E a gente vê que nos mosteiros, os religiosos, os místicos, essas pessoas, eles praticam o ascetismo, né? Aquela prática em que a pessoa entra num alto grau de jejum, de consagração, de oração e meditação para tentar se livrar de uma situação como essa. Mas fica uma questão assim. A gente vê que tinham muitos monges que ficavam nos mosteiros, que ficavam nesses lugares afastados, reservados. Tinha muita imoralidade na rua, no extramuros, né,
do mosteiro ali, do convento, que seja. E aí, eles já sofriam já com essas tentações, com essas coisas que muitas vezes aconteciam na mente. E muitas vezes não sabiam lidar com isso. Aí o que eles faziam? Flagelavam, se batiam, se machucavam, achando que com aquilo eles iriam resolver o problema, eles iriam arrancar o pecado do corpo. E não adianta. A Bíblia fala que a gente tem que andar, que há uma guerra entre a carne e o espírito, Gálatas 5, do 16 em diante, se não me engano, que fala que há uma guerra, que a carne se opõe à vida espiritual, à vida no espírito. E estas opõem uma à outra, para que uma anule a outra. E é como a gente costuma dizer, que é como um cabo de guerra. Vocês lembram daquela brincadeira, cabo de guerra? Então, quem tiver mais força, que puxa e ganha, não é? E assim é a nossa vida. Aquilo que a gente mais alimentar, aquilo que a gente mais nutrir, é o que vai ter força em nossas vidas. E aí a gente só vence essas tentações, lida com essas tentações, estudando a palavra, meditando, orando, consagrando, dentro de um equilíbrio, dentro de uma normalidade, porque da feita que a pessoa se casa, ele também tem que dar atenção à sua família, ele tem que dar atenção à sua esposa, em todos os sentidos. E aqui ele fala na página 285 que a santificação não é obra de um dia apenas, mas de toda a vida, e não se consegue obtê-la na força da carne, mas com humildade e paciência, perseverantes na oração e na confiança em Deus. E o que é interessante aqui, que existem a questão da santificação, nós temos que entender assim. Tem a santificação posicional. Nós nos tornamos santos, quando nos tornamos filhos de Deus, nós nascemos de novo, nós somos regenerados. E aí a gente alcança a santificação posicional. Nós somos tirados da condição de filhos da ira, de filho do diabo, e alçados a uma condição de filho de Deus, que agora vive e habita nas regiões celestes. Não que a gente vai se tornar anjos, mas a gente entra em uma outra dimensão espiritual em que a gente pode ter acesso à presença do Pai. E então essa santificação posicional, nós adquirimos uma outra posição através do que Cristo fez. Aí tem a santificação progressiva, que ela deve ser buscada e praticada e exercida. E essa santificação progressiva, ela é uma disciplina, é algo que você faz dia após dia, você vai dia após dia se santificando na presença de Deus cada vez mais, com humildade, perseverança na oração, na paciência, na leitura da palavra. E aí a santificação ela vai aumentando. E quanto mais você alcança no seu grau de santificação, mais perto de Deus você fica e mais você consegue lidar com relação às tentações. O apóstolo João que vivia intensamente a mística sem abandonar o povo, conhecia bem a natureza humana. São dele as palavras. 1 de João 2,15, 16, que diz: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E é o que nós temos que aprender aqui, que o problema está nisso. Não amar as coisas do mundo. Que mundo é esse? É o mundanismo, as coisas pecaminosas. E aí ele fala da concupiscência da carne, né, do desejo pecaminoso da carne, e a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Então, um exemplo de concupiscência dos olhos foi ali com Eva no Éden, que ele olha o fruto e aí ela cobiça aquilo ali. E aí não procede do Pai essas coisas, mas é uma coisa típica do mundanismo. E aqui
Na página 286, ele trata uma questão que, infelizmente, acontece, isso é fato, que não adianta os pastores imporem leis e regras sobre vestimentas, penteados ou proibições do que deve ou não ser visto nos cinemas e na TV. O autor deste manual, quando jovem, se recorda que o pastor da igreja considerava o púlpito um lugar sagrado. Ali os irmãos só podiam estar de paletó e gravata. As irmãs não podiam nem mesmo cortar a ponta dos cabelos. No entanto, a irmã que ele tanto elogiava por se manter fiel às doutrinas, doutrinas entre aspas, né, irmãos? Usos e costumes, que eles chamavam de doutrina, mantinha relações sexuais com o pastor ali mesmo no púlpito durante as madrugadas. O que, que a gente aprende aqui? Pastor que arrota muita santidade, não todos, mas a experiência, a convivência, esses anos de servindo ao Senhor, mostra que muitas vezes é para ofuscar e encobrir pecados que acontecem ou estão acontecendo. Quando chega aquele camarada muito enfoguetado na igreja, muito santarrão, fiquem atentos, fiquem observando, observem a conduta, porque muitas vezes essa atitude é para encobrir pecados ocultos. E aí você vê esse pastor que elogiava tanto a irmã fiel à doutrina, a irmã que era um exemplo, e o altar que era tão santo, ele tinha relação sexual com a mulher em cima do púlpito durante as madrugadas. Olha só que coisa terrível. Infelizmente isso acontece mesmo. Então ele não soube lidar. Porque, por exemplo, muitos pastores, muitos homens de Deus sofrem tentações, são atacados, principalmente assim, se forem homens de Deus usados por Deus, abençoados, se for alguém assim que é eloquente na palavra, ou o Espírito Santo usa através de algum dom espiritual, muitas vezes sofrem investidas de irmãs ou irmãos, invertendo também, que estão carentes. Poxa, eu queria que meu esposo fosse assim, uma benção, eu queria que minha esposa fosse assim, igual a ela. E aí fica aquelas comparações, aquelas coisas todas, e aí acabam confundindo, muitas vezes está num sentimento de carência, num sentimento equivocado, e acabam confundindo as coisas e dando lugar para a carne, dando lugar para o diabo. E aí acabam não vigiando e acabam investindo em cima dos pastores, dos pregadores ou das pregadoras, vice-versa, né? Que também tem muito homem aí que vai aí só para se aproveitar também das irmãs. E aí o que que acontece? Acabam pecando, acabam entrando numa situação muito triste. E olha que ele fala aqui, ele traz mais um dado ainda na página 286, que alguém já empreendeu uma pesquisa para saber por que tantas moças da igreja se tornam mães solteiras? Irá descobrir que muitas delas foram vítimas de abuso sexual de líderes de igreja, daqueles zelosos pelo uso de costumes humanos. E isso realmente acontece muito. Infelizmente, acontece. Só que também na Bíblia mostra que homens foram tentados na área sexual e não vigiaram, que é o caso de Davi com relação a Batseba. Davi dorme, relaxa, descansa e na hora que ele acorda, ele era para estar na frente de trabalho, na frente de batalha junto com os seus soldados. Ele resolve ficar no palácio e aí quando menos ele percebe, ele vê Batseba ali tomando banho, vê ela nua e aquilo ali vira a cabeça dele. Ele faz o que a gente já sabe que ele fez. Toma aquela mulher para si como esposa e tudo mais. Também Abraão, né, teve as situações e tal. Vários outros tiveram situações, né? E aí, não é diferente hoje, página 287, não é diferente hoje quando se liga à TV ou se navega pela internet. A cada momento o pastor se depara com apelos ao sexo,
É tentado pela mulher que, sentada diante dele, veio em busca de aconselhamento pastoral. É tentado enquanto está pregando, viajando, etc. As reações sexuais são coisas normais na vida de qualquer pessoa, a menos que esteja doente, e o obreiro deve encarar essa normalidade, sem receio de que, por sentir-se tentado ou atraído por outra pessoa, esteja pecando. Ceder às tentações, sim, configura-se um pecado. Por isso que tem que se tomar muito cuidado, né, principalmente nessa área, que é o que tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus. E tem surgido muitos escândalos. A questão do aconselhamento, sempre aconselhar com a esposa ou com um obreiro de confiança, ou tendo sempre alguém ali por perto. Nada de ficar aconselhando sozinho, em lugares muito fechado, muito reservado. E muitas vezes acontece também a pessoa ali, a mulher vai se aconselhar com o pastor e às vezes está fragilizada emocionalmente. Aí o pastor ele acaba se aproveitando daquela situação, né? E, e aí ele se aproveita da irmã, daquela coisa toda, e fala: não, é aqui que eu vou atacar, é aqui que eu vou pegar. E aí, irmã. Isso aconteceu recentemente, eu fiquei sabendo de um caso desse. A irmã estava passando um problema com o marido, e aí foi aconselhar com o pastor, a esposa do pastor não participava de nada. Aí o camarada já não era flor que se cheire, deu uns pega na. Deu uns pega lá na irmã e virou aquela coisa toda, né? Por isso que ele fala, por isso sempre que se aconselha uma mulher que esteja desacompanhada do marido de outra pessoa, deve se fazer ao lado da esposa ou de outra irmã da igreja. A esposa do obreiro costuma ter um faro apurado e percebe quando alguém do esposo se aproxima com segundas intenções. Daí que ele vem falar agora do hedonismo, sobre a busca pelo prazer como a melhor forma de vida. E hoje a gente vive uma sociedade totalmente mergulhada nesse hedonismo, nessa coisa do prazer, busca do prazer, e tá uma coisa terrível. E na página 288, segundo parágrafo, diz: a gente percebe que nos manuais de aconselhamento conjugal, em determinados seminários de casais, que os ensinamentos vêm carregados de hedonismo, instigando ao prazer como uma grande conquista. Para tanto, são recomendadas até artigos eróticos que ajudem no desempenho sexual do casal. Não que o prazer no sexo seja pecado no relacionamento conjugal. Isso aqui, ó, sobre isso aí. Se bem que há uma linha da igreja que não permite o sexo por prazer, pensamento oficial da igreja católica, só e alguns segmentos evangélicos, né? Mas, ou seja, o sexo não é por prazer, o sexo é para procriação. Ou seja, você não pode. O sexo entre o casal casado, debaixo da bênção de Deus, é também para se satisfazerem nesse sentido, não é só para procriar, botar filho no mundo, não. Tem que se satisfazerem mutuamente, um ao outro. Aqui ele está trazendo uma coisa interessante, que assim, existem inúmeros materiais para casais, para nesse sentido, né, de aconselhamento conjugal, só que muito desses muitas vezes extrapolam e vai além dos padrões bíblicos, da santidade bíblica, e acaba virando uma coisa assim bem, bem bagunçada. O que que acontece? A gente observa que o... teve um caso uma vez que eu fui na casa de uma pessoa e tinha uma garrafa de vinho lá na geladeira. E aí eu comentei com uma pessoa, falei assim, olha, o fulano tem uma garrafa de vinho e tal, agora, uai, mas eles bebem vinho? E, e eram os pais de uns membros da igreja que a gente tinha. Essa garrafa de vinho era dos pais.
E aí a pessoa que conhecia mais os pais, né, falou assim: não, você não sabe não? O departamento de casal da igreja X, eles ensinam de que o casal, para entrar no clima, tem que beber um vinhozinho, para entrar no clima ali, aquela coisa toda e tal. Eu falei assim, uai, mas agora precisa disso mesmo? Sabe? Então são os ensinos. Aí outro fala que não, assista alguns artigos eróticos, compra alguns brinquedos eróticos, compra algumas coisas, alguma coisa nesse sentido, que, irmãos, aí não tem condição, né? Não tem lógica você agir dessa forma. O casamento ele tem que ser debaixo da bênção de Deus, tem que ser uma coisa abençoada, tem que ser uma coisa equilibrada. Aí o povo quer, aí o povo quer imitar no mundo, do mundo. Acha que precisa trazer essas coisas do mundo para dentro do relacionamento a dois. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E ele fala aqui na página 288 ainda, diz assim: deve-se desconfiar quando a questão da santificação é deixada de lado nos tópicos apresentados em seminários sobre vida matrimonial. Quando se deixa esse assunto da santidade do relacionamento, e aí também se torna um problema, se torna um grande problema. Outra questão da sexualidade, abordada em muitos livros por diversos autores, agora as tentações são coisas de foro íntimo, e cada obreiro tem de se descobrir a maneira de vencê-la. Tentações existem, quer seja na área sexual, apego ao dinheiro, busca pelo enriquecimento e da fama. Para vencer essas coisas e outras, a primeira coisa que o obreiro tem a fazer é andar no temor do Senhor. E aqui ele cita Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A questão da tentação, a gente falou muito da área sexual, mas ela vai além, tá, irmãos? Ela não se restringe só à área sexual. Tem a questão da fama, da glória, da vanglória, tem a questão do enriquecimento, do dinheiro, tem também todos esses sentidos também. Quando o obreiro perde o temor a Deus, anda à beira do abismo entre o pecado e a iniquidade. Então, o segredo é, a pessoa tem que temer a Deus. Se ela perde o temor do Senhor, aí pronto. Aí ela começa a desandar. E aí a gente sabe que um abismo chama outro abismo, aí ela vai pecando aqui, pecando acolá, pecando acolá. Quando vê, ela está totalmente mergulhada nas atitudes pecaminosas. Provérbios 8,13 fala: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Quando uma pessoa teme a Deus, não peca, porque sabe pelas Escrituras que colherá frutos amargos de seu pecado. Sabe quando os líderes cristãos pecam e causam escândalos? Quando perdem o temor de Deus. Este binômio da vida de Jó pode ser visto na declaração de Salomão: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Salomão fala com toda a propriedade, não é? Salomão que aprendeu na pele, quando ele perdeu o temor do Senhor, que ele se enveredou para aquele lado daquele tanto de mulher, para para aquelas idolatrias também, ele aprendeu na pele o tanto que isso é desagradável. E o temor do Senhor, o pecado, irmãos, ele é perdoado. Deus ele perdoa o pecado, mas existe a consequência. Existe a consequência do pecado que você muitas vezes tem que pagar. Você sofre a consequência. E aí, o segredo também é a pessoa ter intimidade com Deus.
Através do temor do Senhor, a pessoa desenvolve uma intimidade, desenvolve um relacionamento ou comunhão com Deus. E o caminho para a intimidade, aqui na página 291, lá no último parágrafo, lá embaixo, diz que o caminho para a intimidade com Deus passa por uma vida de retidão, de justiça. Deus dá muito valor à vida interior do homem. A intimidade significa o conhecimento do outro. E esta palavra conhecimento é usada na Bíblia para falar quando homem e mulher não se conheceram, como no caso do relacionamento de José e Maria. O não se conhecer, ou seja, não tiveram relações sexuais. E o caminho para a intimidade com Deus passa por uma vida de devoção e de entrega. Desviar-se do mal era o que fazia Jó todos os dias. E agora, falando sobre a vida sexual da igreja, né, do obreiro, uma vida saudável nessa área sexual, ele fala agora na vida saudável do obreiro. Bom, é complicado, né? Que você, para ensinar aqui, você tem que ser exemplo. Mas a gente tem as instruções e às vezes a gente não toma a postura correta e adequada. E aí o trabalho pastoral, o trabalho do obreiro é desgastante. E ele não cuida. Às vezes ele cuida de tantas coisas, de tanta gente, e ele esquece de se cuidar. E aí começa a desenvolver doenças por conta do grau de exigência da obra de Deus. E aí, realmente, o pastor ele tem que aprender a cuidar bem de si mesmo e de sua família. No sentido de que ele saber montar uma equipe, delegar funções, montar uma equipe. Ele precisa cuidar da sua saúde, tanto nessa questão da saúde física, na questão da saúde emocional. Ele não pode ser e estar 100% todos os dias na igreja, só igreja, 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 igreja. Não, ele tem que desenvolver, ele tem que delegar funções, criar uma equipe para que ele possa ter um tempo hábil, para ele ter um momento de descanso, um momento de lazer, ele poder viajar, poder pescar, poder ter. E antigamente isso era impossível. Foi criada uma mentalidade que não, eu vou tirar férias, se o diabo nem tira férias, porque eu vou tirar férias. E esse foi esse pensamento muito, de muita gente. Está mudando. Já mudou muito? Mudou. Mas ainda precisa mudar muito. E principalmente a igreja precisa entender isso. Muitas vezes a igreja não entende, acha que o pastor ele tem que estar 24 horas ali por conta da igreja. E não é assim que funciona. O pastor não é um robô, não é uma máquina. Uma hora dá problema. E ele tem que cuidar bem de sua família, da sua saúde, procurar fazer exercícios físicos, que hoje eu particularmente não estou fazendo, estou muito parado. Mas o pastor ele também tem que saber lidar com essa questão física e emocional para que ele possa desempenhar um bom papel na obra e ele possa desempenhar um bom papel dentro do seu lar, dentro da sua família. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira nós retornamos com a nossa aula, com a nossa unidade 13, que fala da função organizacional da igreja. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te damos graça por este momento. Muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor continue abençoando os teus servos, Senhor, dando vitória e dando graça. Ajude-nos, ó Deus, a colocarmos em prática esta palavra, Senhor, e nos ajude a andar em espírito e em verdade, para sermos livres e libertos de toda e qualquer interferência, qualquer tentação mundana e maligna, Senhor. Pai, sê com teus filhos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.